Escola Desembargador Bernardes Júnior, em especial ao 9º ano, que é para vocês essa aula. Hoje vamos falar um pouco sobre a criação da Primeira República no Brasil, certo? Vamos falar também um pouquinho sobre dois temas que estão relacionados com a Primeira República, o chamado voto de cabresto e o coronelismo. E por último eu vou pedir uma atividade para vocês, que já foi feita inclusive o pedido anterior, só reforçando aqui na verdade o que eu já passei para vocês. Então eu já deixei escrito aqui, tendo como base aquelas aulas que a gente ainda já teve em sala de aula, né, pessoal? A gente já tinha falado dos grupos que estavam descontentes com o imperador e depois, né, do golpe que se deu, tiram o imperador, né, e ele vai ser com a família, vão ser exilados. Precisavam escolher que tipo de república o Brasil seria. Beleza, pessoal? Então, tem três tipos aqui que eu já deixei escrito, que vão entrar assim, que serão os principais vertentes dessas ideias republicanas da época. A primeira é a liberal, certo? Que tem como característica uma grande descentralização política e uma grande autonomia dos estados, né, em relação à república, ou seja, uma menor interferência da república em cada estado. Na época isso agradava em grande parte os cafeicultores, né, pessoal? Porque quanto menor quanto maior a autonomia do estado em relação à república, melhor para que essas pessoas garantam os seus interesses através das suas atividades, que no caso aqui é a cafeicultura, né? Temos a segunda, a positivista, que tem como característica a centralização política nas mãos do presidente. Então ele decide muito mais sobre assuntos dos estados do que os próprios governadores dos estados, né? Muitas decisões que hoje são estatais estão na mão do presidente, do que no caso aqui da política liberal. Essa política aqui agradava muito mais ao Marechal Deodoro da Fonseca, né? E também ao Floriano Peixoto, que são os dois primeiros presidentes do Brasil. São militares, inclusive por isso é chamada de República da Espada, esse período desses dois presidentes do Brasil. E temos aqui o lema Ordem e Progresso, que está inclusive na nossa bandeira, só que cortado, né, pessoal? Essa ideia aqui, ela foi de um cara chamado Auguste Comte, né, que ele dizia o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. No caso do Brasil, tiraram o amor da frase, né? E fizeram uma bandeira aí sem amor. É até uma questão que fica uma pergunta para vocês, né? Por que será que tiraram o amor da nossa bandeira? E por fim, pessoal, aqui é a Jacobina, que tem como base, né, uma forte participação popular e a criação de medidas sociais que até então os outros tipos de república não atendiam, né? Como socialização dos ex-escravos, né? Eu tenho que inseri-los numa sociedade, não é só apenas libertar, não é só suficiente, né? Eles tem que existir garantias para que essa pessoa seja considerada um cidadão, também das mulheres, né? E a classe média, né, apoiava mais
por outras questões também, tá, pessoal? Mas a classe média apoiava mais, né, esse tipo de república. O interessante de tudo é que no Brasil ela acaba não sendo só uma ou outra, né? O tipo de república que se proclama no Brasil acaba tendo características próprias do liberalismo, mas também do positivismo. E a exclusão dessas ideias jacobinas, né, com base lá na Revolução Francesa, né, essas medidas sociais são esquecidas. Certo, pessoal? Isso eu posso até citar um trecho e eu vou deixar o link para vocês aí, que eu vi no próprio site da Câmara dos Deputados. Vocês vão entrar lá, vocês podem conferir isso daí, falando que em 15 de novembro de 1889 é proclamada a República pelos militares, né? Tinha o apoio de uma elite republicana, mas e no próprio site está dito, assim, sem participação popular. E é óbvio que sem a participação do povo vão surgir o que, pessoal? Vai surgir uma desigualdade, né? Não tem como falar que não. No Brasil vai acontecer o quê? Olha lá, vou colocar aqui características perdão, pessoal, não é corona. Então temos bom, primeiro, uma república federativa, ou seja, os estados são autônomos, mas eles têm como finalidade uma união, né, uma federação. E isso tem uma constituição, uma regra que vai valer para todos os estados, mas respeitadas as suas autonomias. Exemplo que eu posso citar hoje são principalmente as instituições que a gente mais vê na vida da gente, né? Como as escolas que são estaduais, a polícia, que cada estado tem a sua, a saúde, cada hospital, cada estado tem suas instituições. E, obviamente, que existem sim as instituições que são federais, né? Que é com o dinheiro da União que elas são, né, mantidas. Mas cada estado também tem as suas instituições, certo, pessoal? Uma outra segunda característica, isso aqui, pessoal, já foi falado já, até na sala de aula eu lembro, né? As 3 esferas do poder. Tá até no vídeo que eu fiz pro 8º ano. Quem que era mesmo? Legislativo, executivo, judiciário. Certo? Criam as leis, executam as ações e julgam com base nas leis, né, na Constituição. E aqui agora são duas questões, pessoal, interessantíssimas que vão dar base para a gente falar sobre isso aqui.
que é, primeira de tudo, voto universal masculino. O que é universal? Para todos, certo? Para todos quem? Os homens. Mesmo assim, já sendo excludente, ele não incluía todos os homens. Mesmo assim, esse universal aqui ainda é entre aspas, né, pessoal? Porque, ó, vamos ver aqui, ó, excluía-se isso da primeira Constituição, viu, galera? Da 1891. Então, excluía-se mulheres, analfabetos, mendigos, e aqui dois outros grupos por uma questão mais política do que só social, né? Que é padres e soldados, né? Essas duas últimas principalmente pelo poder, né, que existe relacionado com a atividade que eles desempenham, né, socialmente falando, né? Ou a relação que se tinha na época, a preocupação, perdão, que se tinha na época é, na verdade, que os padres, eles até hoje, na verdade, eles têm que obedecer ao bispo, né? E logicamente que não é politicamente. Hoje em dia é só questão religiosa. A mesma coisa com os soldados, né? Ele não tem que obedecer politicamente o seu superior. Hoje em dia, na época, não, né, pessoal? Estamos falando aqui, olha quantos anos atrás. Então, tinha essa preocupação, né? A mulher, bom, já até conversamos sobre essa ideia, né? A ideia de que a mulher é uma república patriarcal, né, pessoal? Nós vamos falar aqui na questão do coronelismo, né? Analfabetos, uma questão positivista, porque o analfabeto ele está longe da ideia técnica que o positivismo implica, que é a ciência, o estudo e tudo mais, né? Mas não é analfabeto. Será que as pessoas... Pergunto aí para vocês, galera. Será que as pessoas são analfabetas porque querem? Todo mundo, né? E questão, por exemplo, de mendigos. Você tinha que ter também uma certa quantia por mês para que você pudesse votar. E também menores de 21 anos. Mesmo sendo masculino. Quer dizer, mesmo sendo universal, ele é excludente ainda, né? Olha que sistema que nós temos aqui para a nossa primeira república. E um outro fator, pessoal, só para não apagar tudo aqui, voto aberto. Hoje em dia o voto é fechado, né, galera? Você não tem obrigação nenhuma de falar para ninguém quem é que você votou, não é? Esse daí é uma das suas garantias como cidadão. Na época não. Na época o voto era aberto e isso aqui vai ter uma relação com o chamado voto de cabresto. Por quê? Se eu sei quem você votou e de alguma maneira você está dependendo de mim, seja socialmente, economicamente falando, eu vou cobrar que você vote em quem eu quiser e é óbvio que você vai ter que provar para mim, né? O voto aberto permite esse tipo de coação, que hoje em dia o voto secreto você não tem obrigação nenhuma. Se você quiser revelar, você revela, mas você não é obrigado, tá, pessoal? E aí, para dar início aqui exatamente a essa ideia de voto de cabresto e coronelismo.
O voto de cabresto, pessoal, vamos falar aqui agora. Só um minuto, pessoal, tá estralando aqui o estabilizador. Eu vou desligar ele porque eu acho que deve estar atrapalhando no som. Perdão. Se eu conseguir editar ficar fácil, eu vou. Se não, foi coisa rápida. É assim mesmo, tá, gente? Aqui ninguém é cineasta. Vamos lá, voto de cabresto. Essa ideia aqui também já teve lá no Centro de Mídias, com aquela imagem que foi, inclusive, que teve até uma atividadezinha ali, né, para que vocês fizessem uma análise. Não sei se vocês que estão assistindo viram isso. Eu vou deixar a imagem aí e falar em cima dessa imagem, né, pessoal, que ela quer dizer o quê? Ela quer dizer exatamente a coação, né, dos grupos dominantes em cima do voto, né, da escolha dos candidatos, né, tanto da República quanto do governo estadual ou do municipal. E, junto com a ideia do voto de cabresto, né, vem meio que aliado o chamado coronelismo, pessoal. Que é exatamente essa ação política de grupos, certo? Que eu vou ler rapidinho aqui um trecho para vocês, galera, que é interessante, uma definição aqui, ó, desse aqui, ó, do dicionário de história. Eu acho que deve ter na escola, hein, galera? Pena não poder ir até agora lá, né? Deixa eu chegar aqui. Olá, pessoal, eu vou deixar um texto para que vocês possam acompanhar. Quiser tirar print, eu não vou escrever, falar que vai mais rápido do que eu ficar escrevendo. Eu vou deixar a imagem para vocês aí no vídeo. Um trecho só também eu vou ler, tá? Se vocês leem ele inteiro. O termo originou-se do título de coronel dado nos meados do século XIX, galera. Olha para você ver. Proclamou-se a República, mas alguns dos costumes, como a ideia do coronel, ela já vem lá do Império. E mesmo se proclamando a República, esse costume aqui não foi rompido, mesmo sabendo a origem dele, né, galera? E as pessoas influentes exerciam, que eram esses coronéis, eram de pessoas influentes que exerciam o posto da Guarda Nacional, né? E a patente de coronel, ela gradualmente deixou de se relacionar unicamente com o exército, com o exercício da função militar, né? Para se estender aos chefes políticos e regionais. Galera, se eu sei que o voto é aberto, e além de comandar, de fazer parte de grupos armados, eu ainda tenho poder político, o que você acha que vai acontecer? E daí era mais ou menos assim, galera. Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês, e daí eu deixo de lado, e daí vocês... Eu tenho 3 esferas, né, de governo, digamos assim. Eu tenho aqui a República, aí eu tenho aqui os estados. No nosso caso, pessoal, eu vou colocar até com E minúsculo.
aqui eu tenho os municípios. Como que essa relação de poder, certo, ela vai se dar aqui? Os líderes municipais, eles fazem parte daquela elite que é que vai ter mais dinheiro, né? No nosso caso aqui, grande parcela do coronel no Brasil inteiro, ele tinha o seu poder vindo da grande quantidade de terras que eles possuíam. Então, ali naquele município, uma grande parcela da população dependia, né, de trabalhar ali naquela fazenda, ou na loja, ou às vezes, sei lá, pessoal, até devia na venda que era do coronel. Então ele acabava trocando favores em troca de voto. Como que eu sei que o meu eleitor votou em mim? Porque o voto é aberto, beleza? E como é que eu vou garantir essa ideia? Essas pessoas que mais têm poder, né, vão influenciar ali nas eleições do âmbito municipal e ali, né, eles exercem o poder. Qual a relação com os estados? De um lado, o estado, ele permite, né, ele é conivente, vou colocar aqui assim, pessoal, porque esse é o termo exato, né? Ele, independente de qual for a ação do prefeito, o governador, que no caso aqui, na República Velha, a pessoa não se chama governador, ele se chama presidente de estado. Ou do estado, né? Tá? Ele não é governador ainda. Então, ele é conivente com qualquer tipo de ação que esses prefeitos tiverem. Como eles sabem em quem os eleitores vão votar, e grande parcela da população depende dessas pessoas, eles dão em troca o que aqui? Eleitores. Então eu garanto que quem vai governar, quem vai ser o presidente do estado, será um cara alinhado com a grande quantidade de coronéis que estão influenciando lá naquelas eleições municipais. Então o presidente do estado pode ter certeza que ele tem bastante influência nos municípios, né? Porque ele é amigo, digamos assim, de quem? Dos prefeitos, né? E a mesma coisa acontece com o presidente da República, né? Ele apoia, né? Eu vou trocar aqui, pessoal. Fica mais fácil para vocês entenderem. Ele apoia, pessoal. E quando eu digo apoia, apoia em amplo sentido, sabe? Faça, sabe? Né? Então, apoia quem? O presidente do estado. Mas esses presidentes do estado, eles também vão garantir o quê? Para que esse presidente de toda a república seja eleito? Os eleitores. Com base em quê? Grande parte em favores políticos, cargos. Mas chegava-se assim um absurdo de um par de botina, uma dentadura, né? Toma aqui, você leva a parte de baixo, se eu ganhar você vem buscar a parte de cima. Então era assim que eles garantiam o quê? Desde a base lá do município, eu já vou trabalhando, eu sei em quem que essas pessoas, das que podem votar, irão votar, e daqui das que podem votar, irão votar, porque eu tenho que ter o presidente alinhado. Com o quê? Com os ideais, né? Vou colocar um presidente que não concorda comigo, né? Um presidente que o prefeito tem que brigar com o governador do estado, o governador tem que... aqui, essa ideia, né? Era justamente... Isso aqui era conseguido, na verdade, por causa desse voto aberto, né? Eu sei que você falou que ia votar, deixa eu ver aqui, não votou, então não vai ganhar o cargo.
não vai ganhar o botijão de gás. Falou, vota lá o meu nome e aí beleza. Então eu consigo, né, fazer o que foi, obter esse voto da população. Galera, você acha que vai ficar beleza? Você acha que a população em geral vai falar, fazer o quê? Fazer o quê? É assim a vida. Ajoelha e chora. É esse que eu já vi aluno falando um pro outro. Tirei nota ruim. Puta, ajoelha e chora. Vamos lá, galera. Não. Né? Vamos falar o quê? Isso aqui, na verdade, eu nem vou falar nada. Agora eu vou pedir para vocês, porque já foi pedido nas atividades que antes, quer dizer, entre o período que a gente saiu, né, estava saindo em quarentena, né, isolamento, e a escola começou a liberar os alunos e tal. Já pedi para que vocês fizessem o levantamento disso aqui para mim, né, das revoltas dessa Primeira República. E como que você vai fazer? Pessoal, eu não vou exigir nada como fixo. Você vai utilizar aquilo que você tiver na sua casa. Para isso, né, você vai utiliza a criatividade aí, né? Você vai mostrar para mim, você vai lá pesquisar que tipo de revoltas aconteceram, porque com esse tipo de constituição, né, de república que estava sendo feita, você acha que todo mundo concordou? Né? Não, houveram revoltas por conta dessas ideias. E eu já tinha trabalhado uma outra questão com vocês, né, pessoal, dessas pessoas que excluídas, lembra? Já tinha falado isso com vocês. Vamos falar aqui dessas revoltas. Vocês vão pesquisar para mim, pessoal, e você pode produzir do jeito que você quiser. Professor, eu vou fazer um vídeo legal. Eu vou escrever e eu vou deixar guardado em casa. Quando voltar à escola eu levo. Legal. Eu vou mandar para a escola. Legal. Eu vou fazer um cartaz, professor. Tira uma foto aqui, eu vou postar lá no... Manda para mim, tá, pessoal? Porque senão eu postei lá, não sei na onde eu não ver, vai ficar difícil também. Então eu não vou exigir nada que tenha isso, aquilo, justamente para que falar, o professor falou que tem tal coisa e eu não tenho aqui em casa, vou ter que sair e comprar. Não, ninguém vai sair, você vai utilizar a sua criatividade e fazer com que você tenha aí. Professor, eu aqui, meu irmão, a gente vai fazer um teatrinho aqui, legal, daí a gente já posta em cima desse comentário, posta nos comentários do grupo, né, que eu vou postar esse vídeo aqui. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui, espero não ter ficado muito longo, muito chato. Vocês procurem para mim aqui de que maneira que que vai haver um descontentamento, né? De que maneira que esse descontentamento ele foi expressado. Firmeza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Falou!